Olá pessoal, um abraço a todos, tenham uma boa semana. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, que termina neste sábado. Essa maratona de 38 rodadas vai terminar e nós vamos conhecer as duas equipes classificadas para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. As equipes que vão acompanhar o Bragantino, que já é o campeão, e o Sport, que já é o vice-campeão brasileiro da Série B. E os 4 rebaixados nós ficamos conhecendo durante a rodada número 37. Para ser exato, na última sexta-feira, quando o Figueirense empatou com o CRB em 0-0 em Maceió e aí acabou derrubando 4 equipes. E a campanha do Figueirense, vou começar falando dessa parte de baixo, foi uma coisa impressionante. O time sofreu todos os problemas possíveis, alguns até inimagináveis, como, por exemplo, de ter durante a competição problemas com lavanderia, problemas com refeitório, com funcionários, salários atrasados. O primeiro treinador da equipe, que chegou a colocar o time no G4 nas primeiras rodadas da competição, o Emerson Maria, pediu para sair por causa da situação. Jogadores entraram em greve, ficaram várias semanas sem treinar, inclusive deram um WO. O Figueirense, no decorrer do campeonato, chegou a ficar 18 partidas sem vencer. Isso é quase 50% do campeonato, das 38 rodadas da competição. É quase um turno que tem 19 jogos. O Figueirense ficou 14 rodadas na zona de rebaixamento, sendo 6 delas na lanterna da competição. Parecia que estava no fundo do poço, aliás, chegou no fundo do poço, não parecia não, né? Estava no fundo do poço e não se acreditava que o time tivesse capacidade de reagir, e acabou reagindo. E na minha opinião, o ponto principal que salvou o Figueirense do rebaixamento foi justamente o WO, o não comparecimento em campo no jogo da Arena Pantanal contra o Cuiabá. A partir dali que se alavancou o processo de saída da tal da Elefante, uma empresa parceira que estava administrando, ou melhor, saqueando a equipe do Figueirense, não estava pagando dívidas, uma empresa que chegou para assumir o futebol prometendo um aporte financeiro e que esse aporte nunca aconteceu, um bando de irresponsáveis que estavam acabando com o Figueirense. Aí os conselheiros tiveram que agir, as pessoas mais antigas do clube, eles resolveram retirar essa empresa judicialmente e o Figueirense acabou mudando a sua diretoria e a torcida abraçou. Colaborou, conseguiram resolver vários problemas, ainda tem muita coisa para se resolver, mas ficaria muito pior se o time tivesse caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. Praticamente reformularam o time, trouxeram o técnico Pintado, o 4º técnico no campeonato, e ele conseguiu fazer com que o Figueirense chegasse agora a 11 partidas sem perder na competição. Mas some-se a isso, a campanha do Figueirense ter escapado do rebaixamento, a incompetência de 4 times, que ficaram agora com 36 pontos e que vão disputar a 3ª divisão do ano que vem. Por exemplo, o Criciúma, que no campeonato ganhou um jogo fora de casa. O 2º pior ataque, 28 gols sofridos. E olha que eles tinham dinheiro no início da competição. O São Bento, a defesa mais vazada do campeonato, ao lado do Londrina, as duas equipes tomaram 53 gols. O Londrina, a equipe que mais perdeu na competição, 21 jogos. E o Vila Nova, que agora está na lanterna da competição, pasmem os senhores, ganhou um jogo como mandante.
E nem não foi no Serra Dourada, foi no Estádio Olímpico, outro estádio da capital goiana. Vila Nova caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em casa, 1 vitória, 12 empates e 6 derrotas, só 26% de aproveitamento como mandante e o pior ataque da competição, 25 gols. Então dá para anotar, né? Vila Nova, Londrina, São Bento e Criciúma mereceram, fizeram de tudo para serem rebaixados. E no ano que vem vão para a Série C do Campeonato Brasileiro e enfrentarão uma queda de receita impressionante, já que a Série C não paga os clubes pelo televisionamento. O dinheiro do televisionamento serve para custear as despesas da competição. Lá na parte de cima, Bragantino campeão, definido, Sport vice-campeão, definido. Aí, neste momento, o América está na quarta colocação, tem 61 pontos. América que saiu da lanterna do campeonato, viu? Para chegar ao G4. O América só depende dele na última rodada. Joga contra o já rebaixado São Bento, que inclusive tem jogadores suspensos. Entre eles, o atacante Zé Roberto, o artilheiro do time na competição, jogador que se salvava na equipe de Sorocaba. Então o América joga em casa e, se vencer, volta à primeira divisão. O Coritiba está na terceira colocação, tem 63 pontos e 17 vitórias. É só empatar, joga apenas pelo empate contra o Vitória em Salvador. E o Atlético Goianiense se torna a decepção dessa reta final do campeonato. Enquanto vimos o Coritiba em ascensão, o Atlético Goianiense acabou caindo de produção. Já poderia ter garantido seu acesso há muito tempo. Só que o time perdeu fôlego nessa reta final. Trocou de treinador, para mim uma precipitação de ter tirado o Wagner Lopes, que estava tranquilamente no G4. Trouxe o técnico Barroca, ex-Botafogo, e agora a equipe corre risco de não sair. Isso aí foi determinante? A gente nunca sabe o que poderia acontecer com o Wagner Lopes, mas pelo que eu vejo, mantendo o aproveitamento que ele tinha desde o início da competição, eu acho que seria difícil ele cair. Mas resolveram trocar de técnico e o Atlético agora, depois de 25 rodadas seguidas, acaba saindo do G4. E no total no campeonato, o Atlético Goianiense esteve 29 rodadas, das 37 até agora, entre os 4 primeiros da competição. E na maioria delas, na segunda colocação, atrás somente do Bragantino. Então, o Atlético está na quinta colocação e tem 61 pontos. O mesmo número de pontos do América, só que tem 2 vitórias a menos. Então, para ficar na frente do América, o Atlético precisa vencer o seu jogo ou empatar o seu jogo e torcer para que o América perca. Se for para empatar, o América tem que perder. Se for ganhar, o América tem que, no máximo, empatar em casa contra o São Bento de Sorocaba. E em relação à equipe do Coritiba, só fica na frente do Coritiba se ele vencer o seu jogo, aí chegaria a 64 pontos, e se o Coritiba perder. Porque se o Coritiba empatar 64-64 com o Atlético, assim como o América, tem a vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. E aí, o Atlético tem chances? Quem está mais próximo aí dessa vaga? É lógico que o Atlético já não é mais favorito para conquistar essa vaga para a Série A, mas tem que lutar. Uma certeza, se o Atlético não ganhar do Sport, perder para o Sport, ele não vai se classificar. Então, eles têm que tentar fazer o resultado contra o Sport e esperar no que vai dar nos outros 2 jogos. E é lógico, o Coritiba ficou com a vantagem muito grande e o América também, que vai enfrentar o São Bento em Sorocaba. Mas no futebol, gente, tudo pode acontecer. E o que você acha dessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Participe aí nos comentários.